Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Que bom, né? Estarmos aqui. A responsabilidade fica muito grande, porque os pastores estão viajando e nos cabe a responsabilidade de trazer a palavra. E o Espírito Santo, às vezes, ele nos usa de forma meia, aos olhos humanos, meia estranha, né? E hoje eu creio que o Espírito Santo vai trazer para nós, junto com a palavra, uma estranheza, mas depois nós vamos ver que em tudo que o Espírito Santo faz tem sentido, amém? E nós sabemos que nada do espiritual é por acaso, né? E quando o pastor essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje, na realidade, uma parte dela eu já ministrei em 2005, um momento da minha vida que estava muito difícil. Eu havia perdido a minha esposa num acidente, menos de um ano, né? E meus 3 filhos, assim, precisando de um direcionamento. E eu estava entendendo que eu estava muito forte naquele período, né? Porque eu estava conseguindo cuidar das coisas, principalmente aquelas que eu nunca havia me preocupado dentro de uma casa, porque eu havia terceirizado, em função da minha profissão, eu havia terceirizado para minha esposa, né? Então, quando veio, eu me deparei com a necessidade de resolver tarefas que seriam minhas, mas eu havia transferido para ela. Aos poucos, eu viajava muito, e aos poucos eu fui transferindo algumas tarefas do homem para a esposa, e depois, além de ter que fazer as que eu não sabia fazer, que eram minhas, eu ainda tive que aprender a fazer as que eram da minha esposa, que eu nunca também havia preocupado, né? Como as questões de escola, né? Acompanhar estudo, ir lá, reunião de pais, eu nunca havia participado disso. Então, eu fui adquirindo experiência. Mas por eu estar conseguindo resolver esses desafios, eu achava que eu estava muito forte. E, na realidade, o Espírito Santo vai e me coloca para pregar, né, numa quinta da Vitória. E eu me lembro que ele mandou, hoje para mim já não é muito estranho, né? Até trouxe aqui, deixa eu pegar. Olha isso aqui. Gente, uma manga. E a manga vai falar com vocês hoje. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que essa manga vai falar com vocês hoje? Amém? Bonita, né? Olha que linda. Uma manga maravilhosa. É a melhor que tinha lá. Eu escolhi, olhei. Muito bonita. E o Espírito Santo mandou que eu pegasse uma manga. E aquela manga falou muito forte comigo. E eu creio que ela vai falar contigo essa manhã. Mas antes de nós entrarmos na palavra, a ministração de hoje, além de eu ter já feito parte dela em 2005, eu estava ali no domingo, e aquela palavra que o pastor Alessandro trouxe domingo, deve ter trazido de manhã também, que eu estava domingo à noite. E essa palavra, assim, as palavras que têm sido ministradas nessa casa têm sido muito oportuna, muito temporal, muito, não é? Tem sido uma palavra exatamente aquilo que nós estamos precisando ouvir como palavra. Mas domingo, aquela palavra, eu já falei isso com o pastor Alessandro, já falei com o Gabriel, com o Miguel, com a pastora. Sempre que o Espírito Santo coloca a palavra ligada à semente no coração do pastor Alessandro, eu, por exemplo, vejo uma unção, ele carrega junto uma unção muito forte.
Mas domingo estava assim um pouco diferente. E essa palavra que eu vou ministrar hoje, eu estava ali e eu gosto de anotar tudo, e eu estava anotando as duas. Aquilo que o Espírito Santo estava me dando para ministrar, mas nunca imaginava que eu estaria aqui hoje ministrando para vocês, porque nem sabia que o pastor ia viajar. Ele me falou na quarta-feira se eu podia estar aqui. E quando terminou o culto, eu falei, essa palavra que o Senhor ministrou hoje, o Espírito Santo me deu para juntar ela com Mateus 13, que é a parábola do semeador, ou Lucas 4, né? É o texto que eu vou utilizar hoje, daqui a pouco. Mas antes de entrar verdadeiramente na palavra, vamos lembrar então algumas coisas da palavra de domingo, do pastor Alessandro. Primeira coisa que ele acertou assim, que o Espírito Santo nos mandou uma mensagem muito forte, é que uma nova fase é uma questão de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus realmente. Então, olha, gente, nova fase é uma questão de fé. Ou você tem fé o suficiente para virar a chave na sua vida e ir para a nova fase, ou você vai ficar mais um 2026, igual 2025, 2024, 2023, e essa chave não vai virar. Ou o Espírito Santo ativa a sua fé, ou você continua não experimentando o melhor de Deus para você nessa terra. Amém? Então, essa foi a primeira. Depois ele usou uma imagem, que até eu queria pedir para colocá-la aqui de novo, onde em Gênesis 26, 12, né? Está falando de que Isaac semeou em terra seca e colheu 100 por um. E uma palavra que estava muito forte, ele falou que era uma aliança que Isaac tinha com Deus, que prosperou na terra seca. Realmente, a aliança faz toda a diferença. O poder, olha, Raabe, uma prostituta desacreditada, que se fosse nos dias de hoje não teria valor nenhum, o que se falava dentro de uma família. Imagina uma prostituta na família falar alguma coisa que a família inteira vai obedecer. É uma coisa praticamente impossível, né? Porque normalmente, se ela é uma prostituta, dentro da casa ela já está desacreditada. E Raabe segurou a família dela por vários dias numa casa, garantindo que a casa não ia desabar junto com as muralhas. Primeiro que para colocar na cabeça daquele povo, dos seus parentes, que as muralhas de Jericó seriam derrubadas, já seria uma loucura. Ainda mais de quem estava falando. E depois que a casa ia estar em cima da muralha e não ia cair. Então, e isso segurou, porque ela tinha uma aliança com o Senhor. E ela falava com tanta convicção que ela passou a ter credibilidade que ela nunca tinha dentro da sua própria casa. Então, a aliança é um princípio. Agora, na imagem, já colocaram aí a imagem da semana passada? Tem como? Olha aqui. Além da aliança que Isaac tinha com Deus, o que nós podemos notar de diferente nesta imagem? Isaac estava deitado numa rede, esperando o trigo produzir. Isaac estava disperso lá, talvez, lá na barraca, dormindo. Ele estava cuidando. Por que a semente, onde fala ali em Mateus 13 e Lucas 4, diz que para uns multiplica por 30, outros 60 e outros 100 por um? Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus gosta mais de um do que do outro, que Ele faz com que a tua semente prospere 100, a do outro 30 e a do outro 60? Também não. Não é por preferências, não é meritocracia, né? É porque Deus é justo. Ele não vai dar o ar para você respirar porque você merece e o outro não merece. Ele não faz chover na sua casa e do seu vizinho porque os dois são bons. Porque Deus nos ama incondicionalmente.
esse Deus criador de todas as coisas. Então, o que faz a sua semente prosperar mais do que uma para um e para outro? O quanto você investe naquela semana, naquela semente. Meus amados, se você entrega a sua oferta, o seu dízimo, e vira as costas, acha que já fez a sua obrigação, eu acho muito difícil Deus multiplicar ela por 60 ou por 100. Ele vai multiplicar por 30 por causa da fidelidade dele, porque ele não colocou menos do que 30 para multiplicar. Só que aqueles que cuidam mais, que participam dos ministérios da casa, aqueles que acompanham, que contribuem na vida financeira da igreja, ele vai multiplicar por mais. Quanto você tem investido na sua vida com Deus? É isso que vai fazer a diferença. Nós estamos falando aqui de oferta, mas eu vou falar de prosperidade emocional, saúde física, tudo vai ser proporcionado ao 30, 60 ou 100. Os seus negócios, a parte financeira, a parte emocional, a parte família, a parte de ganhar pessoas para Jesus, tudo vai multiplicar proporcionalmente. Não é só o dinheiro, estou falando. Eu usei a oferta como exemplo. Agora, teve umas coisas que nós deveríamos ter anotado a semana passada e ter deixado isso ficar ruminando, como a palavra diz, em nós a semana inteira. Nem mim ficou. E fez muita diferença. Algumas coisas, alguns registros, que eu quero salientar aqui, que o pastor Alessandro mencionou. Olha, algumas coisas que foi embutido naquela palavra, que o Espírito Santo nos trouxe como pão quentinho da padaria. Quem não gosta de um pão que acabou de sair do forno? Pão de queijo, melhor ainda, né? Tem que ser, isso aqui foi palavras que saiu do trono de Deus para nós. Palavra que saiu quentinha do forno. Uma das coisas que me marcou muito naquilo. Olha o que a palavra de domingo disse. Não olhe para aquilo que não temos, glorifique a Deus por aquilo que já temos. O problema de Eva está aqui. O que derrubou Eva e Adão está aqui. Se Eva tivesse dito para Satanás, mas espera aí, você quer que eu desobedeça a Deus na única coisa que ele colocou aqui como padrão de obediência? Olha o que eu tenho ao meu redor. Olha o que Deus já me deu. Eu posso desfrutar do Éden todo. A única restrição que nós temos, e não é uma proibição, é uma restrição, é uma advertência, não é uma proibição. Deus não proibiu por causa do livre-arbítrio do homem. Falou que o dia que ele comesse daquela árvore morreria, mas não falou vocês estão proibidos de comer da árvore. Era uma advertência. E aí ela falava, a única coisa que Deus colocou como uma advertência para eu exercitar a minha obediência, você quer que eu te desobedeça? Mas não, ela deixou os olhos crescer no que ela não tinha. Se ela olhasse para o que ela tinha, ela não sentia falta do que ela não tinha. Então, às vezes, nós estamos meio desconectados com Deus, que nós estamos... não tem aqueles ditados, a grama do vizinho é mais verde, a galinha do vizinho é mais gorda, a vaca do vizinho não sei o quê. Não, gente. Aquilo que Deus nos deu é mais do que suficiente. Pode você não ter tudo que você gostaria de ter, mas você tem que amar aquilo que Deus já te deu. Então, isso foi uma palavra muito forte. Uma outra palavra também que tocou muito forte em mim, que Isaac tinha um cenário de terra seca. Gente, anima alguém a plantar numa terra dessa? É o cenário que Isaac tinha. Isaac tinha um cenário de terra seca e ruim. Uma pergunta. Qual é o cenário que nós deixamos construir dentro de nós? Um cenário de sequidão de terra ou de fé o suficiente para crer que até
no meio do caos, Deus pode fazer o milagre. Uma outra coisa que o pastor falou também, cenário de caos, de desordem, de fundo de poço, cenário de tudo está perdido, não tem mais jeito. Ele é palco perfeito para o milagre. É quando nós baixamos as guardas, entregamos, baixamos, deixamos a nossa autossuficiência, a nossa independência e passamos a falar: Deus, até aqui eu tentei fazer e nada deu certo. Eu vou experimentar deixar o Senhor fazer. E você se entrega para Deus e Ele faz. Então isso aqui é tremendo, essa palavra foi muito, muito poderosa, muito forte. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, nossa vida não pode ser governada pelas circunstâncias externas, e sim por Deus. Se a política está de cabeça para baixo, o Rio Machado está correndo para o lado de Cuiabá ou para o lado de Porto Velho, para nós não é isso que vai interessar. O que interessa é não perder o foco de Deus. Quando Pedro perdeu o foco de Jesus, ele afundou. E aí uma outra coisa, né? Então, nossa vida não pode ser governada por crise, adversidade, pressão sempre vai existir. Olha aqui, pressão sempre vai existir, né? Mas Isaac não cedeu. E assim foi com Neemias. Quer pressão mais que Neemias sofreu na reconstrução daqueles muros? Daniel, para se manter dentro da casa do rei, a pressão que aquele pessoal fez, até decreto para colocar ele na prisão que fizeram. E aí, vamos lá. Uma outra coisa que me chamou muita atenção na palavra, os atalhos podem parecer mais fácil, mais rápido, menos dolorido. Porém, a nova fase, a abundância, se você construir, ela se torna imbatível, inabalável. Quando você não deixa, não tenta pegar os atalhos, vai pelo caminho que Deus está mandando. O caminho de Deus pode às vezes parecer mais doloroso, mais longo, mais difícil, mas ele é certeza de chegada à vitória. Ele é vitorioso. Dificilmente, se você seguir um direcionamento de Deus, você vai se dar mal na vida. As coisas vão dar tudo errado. Olha casamento, quando é feito namoro, o noivado, dentro da vontade de Deus. Porque tem muitos casamentos que já nascem falidos. Eu já ouvi de pessoas que estavam para casar, falar, mas também se não der certo, não vou ser o primeiro a separar. Já está falido, esse casamento já começou falido. Dificilmente isso vai dar certo. Amém? Então, outra coisa, permanecer em obediência transforma aquilo que começou no deserto em vida abundante, e é aí que você constrói as coisas. Normalmente, aquilo que começou na sua vida nos momentos mais difíceis, eles vão ser mais prósperos, que você venceu num desafio, não desistiu no primeiro obstáculo, na primeira situação que chegou. Você rompeu aquela linha, e a gente às vezes enxerga na frente da gente uma montanha intransponível, uma barreira. E quando você decide ouvir Deus, e você toma a decisão de vencer aquela barreira, você vai perceber que não era uma barreira, era uma linha fina, fácil de transpor, quando você está na dependência total de Deus. Então, amados, guarde isso. Nova fase é uma questão de fé. Amém? Então vamos lá, não é? Vamos tentar fazer aquilo que o Espírito Santo quer que nós façamos, né? Continuar trazendo para a igreja, né? A liderança dessa igreja tem recebido um direcionamento muito bom, né?
de ativação de fé, de reconhecer o valor que temos, né? Aquilo que era, aquilo que somos, né? Muita coisa a gente, quando morrer nós vamos deixar o que temos, vamos levar aquilo que fomos, né? Então não pode perder esse foco. E essa casa tem pregado muito isso, né? E também nós podemos perceber aqui nas palavras, nas células, nos estudos de células, né? Que Deus tem insistentemente, isso é uma coisa perceptível, né? Deus tem insistentemente direcionado essa casa para um norte. Essa casa sabe para onde está caminhando. Você pode olhar pelos estudos, por aquilo que ela vem fazendo, um passo de cada vez, cada coisa no seu tempo certo, isso tudo é dependência total de Deus. E está ficando assim, notável, notório, perceptível, que essa casa tem andado nesse caminho, né? Estamos aí, o direcionamento, essa casa tem um norte, os pastores, o líder, tem ministrado palavras que estão no mesmo caminho, no mesmo sentido, no mesmo foco, na mesma direção, e quando você percebe isso, precisa ser valorizado, porque nós estamos sendo conduzidos por um casal de pastores que sabe o que querem, sabe onde quer chegar, sabe o que eles querem fazer e sabe até onde eles podem chegar. Eles estão com os pés no chão e sabem aquilo que eles querem. Amém? Vamos aplaudir o casal de pastores que nós temos. Amém. Eles têm nos trazido muita palavra de peso, muita palavra de direcionamento, né? Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque nós estamos vivendo uma fase de uma geração desfocada. Uma geração que, se não tiver um direcionamento, se ela não tiver sendo orientada, se ela não tiver um direcionamento sistêmico, né? Assim, de pontual, nós muitas vezes podemos não chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Se nós formos deixar, né? Então, essa geração, ela vem, são as mentes distraídas, entendeu? Que demora para perceber as coisas. Isso é consequência dessa vitrine que nós estamos vivendo, né? Vitrine de coisas prontas, né? Vitrine de cardápio de coisas prontas, né? Um self-service de coisas, né? Tudo é rápido, tudo vai buscar. Onde é que está ficando o estudo da palavra? Rapidinho. A pessoa, às vezes está ficando difícil, às vezes você está num grupo de pessoas, e às vezes tem uma pessoa no meio do grupo que não deixa você pensar, discutir, ouvir a opinião do outro. Quando você começa a falar, que você pergunta alguma coisa para a pessoa, como é que é isso? Às vezes você tem interesse de saber, a pessoa já vai no IA, vai no chat GPT e não sei o que, aqui ó, está aqui o negócio. Acabou a conversa, acabou o diálogo, as pessoas não deixam você raciocinar mais. Outros parece que estão sendo, lembra do tempo do horóscopo, que a pessoa não saía de casa sem ler o horóscopo, que roupa que ia botar, qual que era o número de sorte daquele dia. As pessoas eram viciadas em horóscopo, em signos. Eu sou peixe, eu sou aquário, eu sou não sei o que, escorpião. E todo mundo parece que era direcionado outros por ciganos, outros por aquelas pessoas que lê a mão, e cegamente sai na direção. E essa geração não está percebendo que ela está sendo consumida, a mente dela está sendo consumida, está sendo adestrada a encontrar pronto, a buscar o mais fácil, o mais curto, o mais rápido, o menos dolorido. E aí?
Quem é que vai pagar essa conta? Que tipo de filho nós estamos pensando em deixar para carregar o nosso legado? Aí está formando uma geração de pessoas inseguras, pessoas que se sentem incapazes, pessoas que não têm atitudes, iniciativa, não sabe como resolver um problema quando ele aparece, principalmente aqueles inesperados. Pessoas que se sentem inúteis, fracos, sem objetivo, sem foco, sem meta, sem perspectiva de futuro. Pessoas frias. Tem pessoas que estão ficando tão frias que um milagre já não causa impacto nela, mas naturalizou tudo. Está tudo natural, tudo normal. Não, isso é normal, isso é por isso. Ah, isso é por isso aqui. Então, é hora de nós corrigirmos a rota. Vamos corrigir a rota. Eu não estou inventando nada aqui, eu estou na mesma linha que, se você prestar atenção, essa igreja vem trazendo o rebanho dela para uma vida diferente. Uma vida com propósito, uma vida com norte, com rumo, com objetivos. E tudo isso que nós estamos sendo abastecidos aqui nessa casa, vai transferir para nossos filhos. Para as gerações vindouras, será aquilo que nós vamos passar para eles. E é uma coisa que a gente está ficando preocupado. Os profissionais em saúde mental, principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho, ainda não entregaram, são profissionais da área da saúde mental, mas não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem o Espírito Santo como ajudador e consolador. Eles não estão sabendo lidar com esses problemas. E joga para o CAPS, e joga para não sei onde, e joga para não sei onde. E joga para os tarja preta, e joga para os sossega-leão. Eles não estão sabendo lidar com isso. E essa população está crescendo assustadoramente. Eu não vim aqui para dar uma injeção de preocupação em vocês, não. Eu vim aqui para que nós precisamos nos capacitar para ajudar as pessoas que vão chegar a essa casa e vão nos procurar. Amém? Então, queridos, vamos começar até aqui, nós fizemos uma reflexão sobre aquilo que foi pregado no domingo. Mas nós precisamos entender que nova fase é crer no valor que nós temos. A pessoa que não acredita no valor que ela tem dentro dela, ela já está fadada a não dar certo. Porque ela não acredita primeiramente, e não estou nem colocando o poder de Deus aqui, a orientação do Espírito Santo, falar quando a pessoa deixa de acreditar nela mesma, ela não enxerga mais o valor que ela tem diante de Deus. Aí tem gente que fala assim, eu sou um vermezinho de Jesus. Eu não sou não, quer dizer que Jesus foi trouxa, deu a vida dele por um verme? Não, eu sou mais do que vencedor, eu sou menina dos olhos de Deus, eu tenho muito valor, ao ponto de Jesus dar a vida dele por mim, quando eu não tinha nem, eu já estava condenado a queimar no lago de fogo eternamente.
Aí Jesus vai lá e paga o preço por mim? Não, eu tenho muito valor. E eu com o Espírito Santo aqui dentro, então, aí que eu virei o tocha. Não é mesmo? Amém. Então, se você olhar para a parábola do semeador, né, que eu mencionei, nós vamos ver que nunca foi tão atual essa palavra como nos dias de hoje. Como que ela vai nos ensinar? Tanto como ela ensinou. Eu já estou chegando nos 80 aí, hein? Não tem ninguém mais velho que eu nessa igreja. Já fiz vários testes, agora não estou fazendo mais não. Mas eu acho que eu sou o mais idoso, porque eu nunca vou ser velho. Eu vou morrer idoso, velho não. Entendeu? Então, e eu já tenho mais de 25 anos na palavra. Talvez 30 anos aí na palavra. Eu nunca vi que a palavra se renova a cada manhã, né? O que nós estamos vivendo hoje, a palavra do semeador nos trazer tanto direcionamento igual tem trazido nos dias de hoje. E aí o primeiro texto que nós vamos ver, né? O primeiro texto, né, de Jesus ensinando por parábolas, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender da parábola do semeador, quando ele fala semente, ele está se referindo à palavra de Deus. O que é pregado, o que é ensinado, o que é lançado, não é? Ele está se referindo à palavra de Deus. Semente igual palavra de Deus. E quando ele fala de terreno, de solo fértil, olha que bonito, olha. Metade do campo devastado, terra seca, tudo. Parece a geada do Paraná acho que foi 79 que deu uma geada fora de época no Paraná. Não sobrou nada, trouxe uma crise para o Paraná. Foi 76, se não me engano. Eu viajava muito naquela região. E o lado de cá, tudo verde. Olha que maravilha. Ah, que coisa. Então, nova fase é crer no valor que você tem. Amém? Então, vamos lá. Então, veja bem. Então, quando ele fala de terreno, de solo, ele está falando da nossa alma. Que tipo de coração? Coração aqui está no sentido de alma, porque às vezes coração na Bíblia está se referindo ao espírito. Nós somos 3 partes, então tem muita coisa na Bíblia que às vezes você olha, está se referindo não à alma do ser humano, mas está referindo ao espírito. Mas aqui, nessa parábola, né, ele está se referindo ao coração aqui como alma, tá? Então, quando ele fala de solo, de terreno, é o nosso coração. Como é que está o seu coração para receber a palavra de Deus? Ela está sedenta como essa terra do lado de cá? Olha, falta de chuva. Ou ela está fértil, fofada, adubada, com seus nutrientes todos corrigidos, que quando você jogar semente, porque a terra tem muita importância no resultado da... Como é que está o seu coração? Está receptivo para a palavra? O coração está duro? Ou você está deixando as angústias, as tormentas do dia a dia? Ou a palavra está caindo no seu coração e você está tratando ela com indiferença, como aquela que caiu à beira do caminho, as aves vêm e roubam? Então nós vamos entender isso, amém? Então quando se trata de terreno, solo, está se tratando da nossa alma, sedenta, receptiva ou não, né? Vamos ler Marcos 4, versículo 1. A primeira parte aqui, Jesus está ensinando por parábolas, tá? Jesus está nos orientando pela parábola. Olha bem, Marcos 4, versículo 1. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se, e enquanto o povo ficou na praia, quer dizer, Jesus estava numa situação como essa, né? Com ele aqui no barco e vocês
na praia para ouvir a palavra, né? Como a multidão se juntou ao redor, então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficava na praia. Versículo 2, ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta que nós vamos a partir de agora. Versículo 3, ouçam, um lavrador saiu para semear, não é? Vamos tudo comparando, nós os semeadores, a semente é a palavra, e aonde nós vamos lançar, na terra, no solo, o coração das pessoas. Esse raciocínio, a gente tem que carregar ele sempre assim, né? Saiu para semear. Versículo 4. Enquanto espalhavas a semente pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. A gente pode ver na BR, onde passa as carretas de soja, milho, né? Ali naqueles quebra-mola que sempre que no balanço cai, ali vive os pássaros, né, pombas ali comendo aquela semente. É bem o que está falando aqui, né? Enquanto espalhava a semente pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Tá. Outras sementes caíram em solo rochoso. Então, quando cai à beira do caminho, é a palavra que você não dá importância para ela. Quem que vai pregar hoje? Fulano, hein? Perde a vontade de vir no culto. O poder não está em nós, gente. O poder está na palavra. Lembra que eu falei? A manga vai falar com vocês hoje. Então não depende de nós. Depende da palavra que é pregada. Então, quando cai à beira do caminho, é um coração indiferente. É um coração que não está receptivo, tanto faz, vai continuar a mesma coisa, mais um culto, mais um evento, mais uma célula, mais um RNL. O problema não está na palavra, não. A palavra está essa semente não vai cair numa terra fértil, vai ficar à beira do caminho, as aves vão comer. Outras caíram em solo rochoso, coração duro, coração que não gosta de perdoar, coração que é resistente ao perdão, coração não ensinável, coração orgulhoso, altivo, soberbo, é solo rochoso. E não havendo muita terra, geralmente, germinaram rapidamente. Lógico, aquela camada de terra ela é muito fértil, né? Aquela camada fina em cima sobre a terra, ela tem uma fertilidade porque ela não tem como se perder na terra, então ela fica naquela camada. Então, para brotar não tem coisa mais rápida, mas para morrer também ela não tem raiz, ela não se firma. Então, outras sementes caíram no solo rochoso e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Aí vem o 6 completando a frase, o 5. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Glória a Deus, aleluia. Eita palavra, segunda-feira, murcho. Coração rochoso. Um coração almático, um coração movido pelas emoções, duro. Não tem raiz. A palavra não encontra terra fértil. Na primeira dificuldade, você já abandona a palavra. Vamos aí, 7. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram. Não foi cuidada, não foi tirado planta alguma coisa e deixa o mato crescer, a tiririca principalmente. Ela vai matar o que você plantou, que a tiririca já está enraizada ali. O outro é hospedeiro, está chegando ali agora. Ele não tem força para vencer a tiririca que mora ali tem força para vencer ele. Isso é o mundo. É a influência do mundo em nós. Então, quando você começa, na segunda-feira, a pensar nas suas dificuldades, ou às vezes aqui, na hora de dizimar, já começa a pensar no cheque, no que vai pagar e coisa, gente, não vai prosperar. Aí você vai deixando, é igual espinho na sua vida. Tudo é problema. Tudo é difícil, tudo não tem solução.
Um coração desse, a semente não vai produzir, não é? Que é o 7. Caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Versículo 8. Ainda outras caíram em... Eu creio que tudo aqui é solo fértil, amém? Todo coração aqui é terra fértil, coração sedento pela palavra, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Ainda outros caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Isaac. Entenderam por que para uns multiplica por 30, para outros 60? Quanto você está investindo de tempo na sua família? Quanto você está investindo de tempo na leitura da palavra, no culto doméstico, nas células? Quanto você tem investido no reino? Nos seus ministérios, participando dos ministérios da igreja? Quanto você tem falado de Jesus para as pessoas, no seu trabalho, na faculdade, onde você quer que você esteja? Quanto você tem investido no reino de Deus? Quanto? Aí você quer que multiplique tudo a 100 por 1, não, vai multiplicar por 30. E os medianos por 60. E os que investem vai multiplicar por 100 por 1. Entenderam a diferença? Tudo na sua vida vai seguir essa matemática. Isso aqui é proporcionado a todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos em frente. Agora vamos, a partir do versículo 2, do 14, nós fomos até o 9 aqui, né? Ou até o 10. Não, 9, né? Vamos no 9. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com atenção, não precisa nem ter dito depois do que eu já tinha falado, né? 10, o 9 pregou sozinho aqui. 10, mais tarde, quando Jesus estava sozinho, com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Não entendi nada. O que o senhor falou mesmo? O que quer dizer aquele negócio de beira do caminho, terreno rochoso? Não entendi nada. Aí Jesus, a partir do 10, foi explicar para eles o que estava se referindo à palavra. Ele falou, olha, versículo 14. O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. Já tinha dito isso, né? As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. É como a ave que come uma semente natural, Satanás rouba a palavra que foi plantada num coração que não tem receptividade para a palavra. Um coração distraído, um coração desfocado, um coração sem entusiasmo, né? Um coração desanimado, um coração abatido, um coração entristecido. Tudo isso, a semente vai ficar à beira do caminho. Né? 15. 16. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, versículo 17, uma vez não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, muito rápido, cedo, desanimam. É o empolgado, sabe? O convertido emocionalmente. A gente pode usar um exemplo de Pedro. Pedro era emocionalmente convertido. Aí Jesus falou, Pedro, acho que Jesus conhecendo Pedro como conhecia, tinha um grande propósito na vida de Pedro. Jesus sabia em quem ele estava investindo, que valia a pena investir em Pedro. O único jeito de Pedro acordar foi que Jesus colocou ele na prova. Começou, Pedro, você me ama? Amo. Você apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. O que aconteceu? Pô, nada, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta.
Ali Pedro na prova se converteu genuinamente. Naquela prova Pedro se converteu genuinamente. Pode ver, daquele arrependimento diz que Pedro chorou amargamente. A ficha de Pedro caiu ali. Daquele momento em diante, Pedro nunca mais voltou a ser o que era. E hoje, né, nós temos referência melhores possível. Então, e aí vem o 18, né? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, 19, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Problema de Eva. Às vezes os problemas da gente tiram a gente da bênção. Gente, os problemas, as pressões sempre vão existir. Enquanto nós estivermos inseridos nesse mundo capitalista selvagem, que do toma lá e dá cá, que precisamos de trabalhar para sobreviver, isso está desde o Éden assim, desde a queda de Adão que é assim, nós vamos enfrentar pressão. Nós vamos ter governantes ruins, governantes bons, nós vamos ter patrões ruins, patrões bons, nós vamos ter dificuldades financeiras, mas uma coisa é você ter a certeza que Jesus está no barco. Se você tem certeza que Jesus está no barco da sua vida, pode vir tempestade, que venha mais uma, que venha outra. Eu estou na mesma profissão há 56 anos, então falar que plano econômico vai quebrar o Brasil, isso é conversa, porque eu já passei por todos, e estou vacinado para os próximos, porque a pressão sempre vai existir, as dificuldades sempre vão existir, os pobres sempre vão existir. Jesus disse isso quando Judas queria vender o nardo para resolver o problema do pobre. Judas falou: tu é ladrão, rapaz, você quer ficar com o dinheiro do alabastro, você rouba na minha bolsa. E cada vez, o dia que eu ouvi essa palavra, eu falei: mas Jesus, tu é trouxa, pelo amor de Deus. Como é que você deixa o ladrão como tesoureiro do grupo? Porque Judas é o tesoureiro do grupo, né? Sabe que Jesus não sabia? Claro que sabia. E eu falei: mas tu é trouxa. Jesus, você deu mole aqui. Ah, não. Eu não estava conseguindo entender, né? Pois Jesus mesmo falou que ele roubava na bolsa, então Jesus sabia. Aí o Espírito Santo falou para mim: meu filho, aquele jeitinho do Espírito Santo falar, né? Meu filho, cada vez que é entregue aquela bolsa na mão do Judas, é uma oportunidade que nós estamos dando para ele mudar de vida. Pedro mudou, os outros mudaram, e Judas não mudou, não se arrependeu. Cada palavra que você ouve aqui, cada vez que você é convocado, cada vez que você ouve que os ministérios estão precisando de pessoas, e isso está virando uma frequência, a igreja está crescendo, as pessoas não estão querendo sair do conforto, as pessoas não estão querendo sair da zona de conforto, está faltando pessoas para ajudar nos ministérios, fica ali aquela convocação domingo, estou precisando, gente para o ofertório, estou precisando de gente, isso era para estar sobrando gente. Então, cada vez que você lê aquilo ali, que você vê o pastor convocando para alguma coisa, é uma oportunidade que Deus está te dando para mudar de vida, amém? Cuidado com a bolsa de Judas. E aí o 20 fecha a conta, né? E as que caírem entre ela, representa as que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e a 100 por um. A palavra da mensagem que é semeada. Coloque a sua vida no retrovisor. Tem momentos que a gente tem que parar e colocar a vida da gente no retrovisor. Olhar para trás.
olhar o que Jesus já fez por você, o que você já recebeu de Jesus. Fica olhando só para frente, não, o que você tem colocado na mão de Deus, o que você tem pedido, o que você tem buscado. Olha para o retrovisor. Olha, eu não sei como é que você chegou aqui. Coração doído. Que tipo de coração chegou aqui hoje? Terra fértil? Sufocado pelas suas dificuldades terrenas? Indiferente para a palavra? Cheio de preocupação? Ou com as suas contendas lá fora que você não consegue resolver porque não quer abrir mão da sua razão? Às vezes a razão cobra muito mais caro, às vezes o preço, é melhor abrir mão da razão e ser feliz. Às vezes a razão, por estar certo, por estar correto, eu não tenho que pedir perdão para ninguém, às vezes isso te cobra muito caro. Então às vezes é melhor ser feliz, abre logo o perdão, abre o coração, pede perdão, faça o que tem que ser feito. Vamos para a manga? Isaías 43, 2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Creia nisso. Sai desse complexo de inferioridade. Reconheça o valor que você tem. Coloca a figura número 1 aí. Vamos olhar aqui. Coisa linda. Não é? Parece com a minha aqui, não parece? Olha que linda. Vamos deixar a manga pregar agora. Pode colocar 2. Você vai, igual eu fui no mercado, escolhi a melhor fruta que tinha. Tinha um monte, eu escolhi a mais bonita, a melhor. Quantas vezes você já fez isso? Você vai na feira, você vai no mercado, você compra a mais bonita. Aí você fica aquele dengo com aquela fruta. Sim ou não? Não é errado fazer isso não. Eu sempre escolho o melhor para comprar, vou pagar o mesmo preço. Aí você esquece, bota aquilo na geladeira e esquece. Lá um dia você lembra daquela manga bonita que você comprou e tal, e não sei o quê. Aí você vai na geladeira, como é que ela está? Apodreceu. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente sente igual a manga podre. E eu, no dia que essa palavra veio para mim, em 2005, eu estava sentindo uma manga podre. Eu não estava vendo o valor que eu tenho, eu não estava vendo o poder que eu tenho, não estava conseguindo ver o que Deus já tinha feito. Como que eu tinha resolvido aquelas coisas. Eu recebi uma capacitação sobrenatural e eu não estava valorizando essa coisa, estava me sentindo daquele jeito ali. Uma manga podre. Quantas vezes você já pegou uma fruta que estragou na geladeira? Qual é o destino da fruta estragada? É lixo? Sim. Vai para o lixo. Quantas frutas você já jogou no lixo? Mas uma coisa que nós esquecemos, que a fruta pode estar aparentemente podre, sem serventia, não serve para mais nada, só o lixo. Bota aí, joga no lixo, estragou. O que a gente esquece? A próxima. O que tem dentro de uma fruta, mesmo que esteja podre? Uma semente. Essa semente é a essência de Deus que tem dentro de nós. Deus não fez nada sem a semente. O que é o ovo na galinha? O pastor já pregou isso aqui, uma semente. Primeiro, qual é o objetivo? Preservar a espécie da galinha. Segundo, o alimento para o homem. É uma semente. Tudo que Deus criou, Ele colocou uma semente. E dentro de uma manga podre tem uma semente. A próxima. Se você pegar essa semente, cuidar dela, plantar, preparar uma terra, corrigir o solo, cuidar, falar, eu vou fazer dessa semente aqui, era uma manga podre. Olha o que Jesus faz na nossa vida.
Ele pega uma manga podre, tira a semente. Gente, é que é só família que Jesus está esperando de nós, fazer pela nossa família, fazer pelas crianças do ministério, fazer pelos ministérios. É isso que Deus espera de nós, mais nada. Cuide da semente que eu entreguei nas tuas mãos. Aí você pega essa semente, prepara a terra, não vai jogar. Você vai pegar um caroço de manga e jogar pela janela e falar, ano que vem eu vou lá buscar manga. Ou quando você pensa em plantar, você não pensa na terra, não cuida da terra, fofa a terra, escolhe o melhor lugar, aí você vai lá, planta com aquele carinho e tudo. É cuidar da semente. É assim que Deus espera de nós fazer com as pessoas. É difícil, já fizeram com nós. Alguém fez isso comigo, alguém fez isso com você. Fez ou não fez? Cuidou de você, botou você numa terra fértil, trouxe aqui para a igreja, levou para uma célula. Fez ou não fez? E o que você está esperando para fazer isso para frente, gente? Venha para os ministérios, o ministério está precisando de pessoas. Vamos plantar semente? Plante lá. Eu já estou vendo a colheita. Pastor Alessandro tem muito isso, né? E eu já estou vendo um resultado. Olha lá. Quando eu olho para a manga, brotou. Rapaz, olha, tá. Que muda agora, está na hora de transportar ela para o lugar definitivo. Mas olha, eu já estou vendo. Eu já estou vendo as mangas. Eu já estou vendo as mangas. Eu já estou vendo. Eu não quero 100, 30 e 60, não. Eu quero 100 por 1. Já estou enxergando o resultado da colheita. Sim ou não? Uma pessoa quando chega na célula, o líder fica com o coração desse jeito. Vai vir a família inteira. Jesus pegou um, agora o resto vem no rodo. Olha lá, você já está enxergando as mangas, a produção, a abundância. Que Deus é Deus de abundância, né? Pode passar o próximo que nós vamos acelerar. Eita, o resultado aí, 100 por 1, 30 ou 60? Tremendo, né? A manga falou com você ou não falou? Isaías 42, versículo 1 e versículo 3. Eu estava estudando essa palavra, preparando ela, que eu gasto um tempo meio exagerado. Ontem mesmo me desliguei de tudo, falei, hoje é meu dia de ficar pela palavra. O Brasil está lá jogando, vai sair na cara do gol, eu dava uma olhadinha no celular. Não aconteceu nada, não. Vai cruzar, cruzou. Eu olhava o celular, continuava fazendo o que eu estava fazendo. Amém? Isaías, olha olha o pão quente da padaria isso aqui. Eu sempre li esses dois textos achando a mesma coisa. Isaías 42, versículo 1. Vejam meu servo que eu fortaleço, ele é meu escolhido, me dá alegria, pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, fará justiça a todos os injustiçados. Tem umas traduções que falam, não jogará fora a cana quebrada, nem o pavio que fumega. O que é a cana aqui? O junco era um produto muito importante naquela época, porque tudo era feito com junco. Hoje tem a madeira, tem o plástico, tem tanta coisa que foi desenvolvida. Mas o junco era matéria-prima para quase tudo que eles fabricavam. E quando dava um vento muito forte, uma tempestade, e batia naquela lavoura que chama de taboa, lá em Minas, não sei aqui como é que chama, aquele junco ia e quebrava aquilo tudo.
era uma colheita perdida. Ou às vezes o artesão estava montando ali, trabalhando e quebrava. Ele jogava aquilo fora e pegava outra, porque quebrada ele não conseguia fazer o trabalho bem feito. E o que é o pavio que fumega? No tempo das lamparinas, aqui tem uma meia dúzia que sabe o que é isso que eu estou falando. A lamparina tinha um pavio, a luz parina, né? Porque tem luz peão, luz parina, foi evoluindo, né? Hoje é luz elétrica, né? Mas começou lá atrás com luz peão, né? A luz, o fogo ali, né, na pedra. Mas as lamparinas tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da humanidade. Então eu lembro, né, lá em casa tinha lamparina e ela tinha um pavio. E quando aquele pavio ficava velho, ele fazia um fumação na casa e não clareava nada. Aí o que tinha que fazer? Arranca aquele pavio, joga fora e põe um novo. Aí a luz voltava, né? Um cheiro de querosene, que misericórdia. Entendeu? Estão viajando aí comigo, né? Então o que se fazia? O que a palavra está dizendo aqui? Que Jesus não joga fora um cana quebrada e nem um pavio que fumega. Porque tem uma semente dentro de nós, que é só trabalhar ela, que ela vai produzir a 100 por 1. Quem crê nisso, diga amém. Agora, o que foi me revelado nesse texto? Vamos então para Mateus 12. Eu sempre encontro aqui Isaías falando 700 anos antes da vinda de Jesus. E aqui Jesus falando o que Isaías falou sobre ele. Agora, olha o que me chamou a atenção aqui, que eu fiquei impactado com isso aqui. Eu entendi que isso aqui Deus tinha me dado um pãozinho quente na padaria. Uma revelação que eu amei receber. Olha bem, Jesus falando, Mateus 12, 18. Vejam meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado. Nele tenho grande alegria, porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa. Eu sempre vi esses dois textos e vi uma concordância de texto. Texto que nós lemos, Isaías está falando de Jesus, e nesse texto, agora que nós lemos de Mateus, Jesus está falando de nós. Eu sou isso que Jesus está dizendo, eu sou isso que Isaías falou que Jesus seria. Então eu sou imagem e semelhança, eu tenho a mente de Cristo. Você acha que tem sentido eu andar cabisbaixo, triste, fraco, desanimado? Sai aquele louvor, sai. As meninas são bênção, né? Deixa esse louvor falar com você. A Amanda já falou.